Shalom, Raveirinho, Shalom, Leculan, Shalom, meu amigo, Shalom, minha amiga, Shalom, o povo do Eterno, o povo que cumpre mandamento. O Eterno disse assim: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E se você não guarda mandamento, você não ama o Eterno e, consequentemente, não estará no mundo vindouro, terá o seu nome riscado do livro da vida. É o que está na palavra. Agora, se a tua religião prega diferente disso, cuidado, você está caindo numa armadilha. E essa armadilha, ela é eterna. Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes e aqui nós estamos estudando o livro de Atos dos Emissários, ou Atos dos Talmidins, né? E nós estamos no capítulo 9. E no capítulo 9, depois daquele acontecimento de Estevão, né, Shaul, respirando ainda ameaças, morte contra os Talmidins do Eterno, dirigiu-se ao Kohen Gadol e pediu-lhe cartas para Damasco, que é, se eu não me engano, Shemek, uma coisa assim, o nome da cidade, não é Damasco, né? Shemek, depois eu digo, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles, ou na escola, na Beit Knesset, né? Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aí todo mundo já conhece essa história, né? Yeshua aparece a Shaul, né? E pergunta a Shaul: por que tu me persegues? Aí Shaul: quem é que está falando? Sou eu, Yeshua, né? A quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões? Aí, né, os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O interessante é que muitos usam esse texto para dizer que a Bíblia tem contradição, né? Quando Shaul vai dar o discurso dele, se eu não me engano, é para o rei Agripa, a gente vai falar lá na frente. Ele fala o contrário disso aí, né? Mas eu acho que houve um erro de tradução aí, lógico. E Shaul levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em... lembrei do nome. Damashek. Damashek, se eu não me engano. É isso. Um certo discípulo chamado Hananias, né? Hananiah. E disse-lhe o Eterno em visão: olha, eu vou mandar um cara aí para você, né? Você vai orar por ele, porque tem um propósito na vida dele. E Hananiah disse: pai, eu já ouvi falar desse homem, né? Ele anda perseguindo todo mundo nas sinagogas, nas Beit Knesset. Aí o Eterno diz: não, ele é um vaso preparado para tal trabalho. E, né, eles se encontram, e o Hananiah vai, né, ao encontro dele e, pondo-lhe as mãos, disse: irmão Shaul, né, Yeshua, o Maria Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes e seja cheio do Ruach HaKodesh. Não tem como Shaul, não tinha como Shaul, né, fugir desse chamado. Não tinha. Dizer que isso era coisa do acaso, né? E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi imergido. E aí ele aceitou, teve lá a Mikveli e Hanan, né? E tendo comido, ficou confortado, e esteve Shaul alguns dias com os talmidins que estavam em Damaché. E logo nas sinagogas pregava o Machia, que este era o filho de Elohim. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o cara que vivia perseguindo todo mundo em Jerusalém e agora, né, tá invocando esse nome? É para isso que veio aqui, para os levar preso aos principais dos correios? E agora, né, e Shaul, porém, se esforçava muito mais e confundia os Yehudim que habitavam lá. E o interessante é que eles começaram a perseguir Shaul, né? Tentaram matar Shaul. E aí, como foi que tiraram Shaul? E quando Shaul chegou, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Shaul, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando a noite, os talmidins desceram dentro de um cesto pelo muro. Interessante é que eles se
se inspiraram em quem para fazer isso com Shaul? Lógico, com os 2 espias lá em Jericó, né? E o interessante é que os espias, eles foram lá para salvar e saíram num cesto. E Shaul também, né? Então ele veio para Jerusalém e juntar-se com os que estavam lá, mas a turma estava meio assim cismado com ele, temia muito ele, né? Não acreditavam que ele fosse um discípulo, um talmidim. Então Barnabé, que o nome em hebraico é Barnabá, né? Deve ser filho, né? Bar, filho de Nabar, uma coisa assim. Tomando consigo, trouxe aos emissários, ele contou tudo que acontecia no caminho, né? Eu andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente, né, de Yeshua, falando, e disputava também contra os gregos, que são os helenistas, né? Mas mesmo assim ainda procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso, mandou ele de volta para trás. Assim, pois, a congregação em toda Yehudá, Galil e Chorom tinha a Shalom e eram edificados e se multiplicavam andando no temor do Eterno e na consolação do Ruach HaKodesh. E aconteceu que passando o Kefa por toda a parte, veio também os santos que habitavam em Lida, e achou certo homem, né, Anéas, o aflito, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico, e disse Kefa, homem aflito, né, Anéas, Yeshua HaMashiach te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. E viram todos que habitavam em Ludish e Saron, né, os quais se converteram a Yeshua, né, a Bessorá, né. E havia em Afo uma discípula também chamada, aqui vai falar dos sinais de Kefa, né? Veja que Kefa, né, com toda a ignorância que ele tinha, ele fazia sinais, prodígios, assim, tremendos, né? Que traduzido se diz gazela. Esta estava cheia, né, Tavita, de boas obras e esmolas que fazia. E acabando, né? E aconteceu que naqueles dias a enferma morreu, né? Morreu e como Lude era perto de Iafo, ouvindo os talmidim que Kefa estava por ali, chamou ele, e levantando-se Kefa foi, chegou ao lugar no quarto alto, e todas as viúvas rodeavam, né, chorando, mostrando as túnicas e roupas, né, que Tavita fazia. Mas Kefa, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou. Voltando para o corpo, disse: Tavita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Kefa, assentou-se. E ela, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Imagina, né, o poder desse acontecimento naquela região, que era um pouco, não era, né, assim, uma região populosa como hoje se tem as grandes metrópoles, mas aqueles povoados ali ficaram notórios, né, por toda Iafo, e muitos creram no Eterno, e ficou muitos dias em Iafo com um certo Shimon curtidor. Aí no capítulo 10 nós vamos entender a história de Shimon com esse certo irmão curtidor. Obrigado por estar aqui. Se você gostou, compartilha. Se não gostou, só lamento. Tem uns que dão risadas, né? Mas é a palavra do Eterno, pura, né, e simples, sem sufismo, sem deduzinho de religião, de igreja, né, sem pedir dinheiro, que aqui a gente não pede dinheiro e nem manda você fazer promessa. Nós não precisamos do seu dinheiro. O seu dinheiro é para você dar esmolas para quem precisa e não para sustentar cão guloso. Pense muito bem nisso, né? E aqui, Vedetut et Haimet Vihaimet et Rei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emitze Hashem, se assim até permitir, estaremos aqui de volta com mais um vídeo, né? Elohim Meler Neman, Elohim é Rei Fiel. Shalom a todos e até o próximo vídeo. Até o capítulo 10 de Atos dos Talmidins.